Olá, eu sou a Fernanda Villarrodone e você está ouvindo o Escuta Ela Podcast, um espaço para trocar, acolher e inspirar. E aí, bora escutar ela? Oi, escutelers, como vocês estão? Sejam muito bem-vindas de volta ao nosso Escuta Ela Podcast. Hoje nós vamos conversar com a médica, psiquiatra e criadora de conteúdo muito maravilhosa, Maria Clara, que vocês podem encontrar no Instagram como PsiqueClara. E assim, gente, o conteúdo dela e o conteúdo deste episódio tá fantástico. Se você convive com uma pessoa que tem questões de saúde mental, se você se sente exausto por estar sempre se doando, ou você sente até uma impotência de não saber como lidar com uma pessoa que vive transtorno de saúde mental, esse episódio é pra você. Então, assim, compartilhe também nos seus stories, nas suas redes sociais, ou com quem você sabe que vive uma situação parecida, porque eu tenho certeza que esse episódio vai acolher e muito, tá? Não é pra menos que tem uma psiquiatra muito maravilhosa pra trocar com a gente nesse assunto que é tão delicado. Então, antes da gente mergulhar nisso, queria te pedir para você deixar 5 estrelinhas aqui nessa plataforma de áudio que você está nos escutando, compartilhar lá nas suas redes sociais, mais uma vez, porque eu sempre tô de olho, eu vejo quem compartilha, eu amo. E é isso, né? Bora escutar ela. Olá, escutelers! Estamos de volta aqui neste podcast tão querido que é o Escuta Ela Podcast. E hoje nós temos uma convidada que eu tava muito animada para conversar, porque assim, o conteúdo dela nas redes sociais é muito maravilhoso. Eu aprendo muita coisa com ela, inclusive. Maria Clara, seja bem-vinda! Oi, pessoal, muito prazer. Eu sou a Maria Clara, do PsiqueClara. Eu também estou muito feliz de ser convidada para participar desse podcast, que tem tudo a ver, a gente tem tudo a ver, nossos conteúdos têm tudo a ver, e fazer conteúdo em formato de conversa é tudo de bom. Tudo de bom. E aqui eu também, eu vi que os seus seguidores estavam doidos pra você participar, fazer um podcast. Então eu tô muito feliz de estar realizando o sonho deles, de ter você aqui. Sim, sabe uma coisa? Eu acho que a gente fica tão viciado, assim, tem que fazer o conteúdo no menor tempo possível, porque, né, o Instagram, o TikTok educa a gente assim, que aí fazer um conteúdo longo pode ser, assim, um enorme alívio. E as pessoas querem também, tem espaço pra isso. Exatamente, é por isso que esse podcast existe, porque às vezes eu queria aprofundar, trazer assuntos, sabe, mais demorados mesmo, porque tem coisa, ainda mais envolvendo saúde mental, que não dá pra falar em 90 segundos, entendeu? Não dá pra, tipo, aprofundar num Reels. E a gente tem que voltar um pouco pra isso, de se acostumar a ter conversas mais longas, em refletir por mais tempo. Então, eu acho que o podcast, ele é uma ótima ferramenta pra ter esses diálogos mais profundos mesmos, e que, nossa, pra mim, pelo menos, é super transformador. Eu amo, sabe, colocar tô no trânsito, coloco um episódio, vixe, o tempo passa e, assim, me agrega muito, sabe? Eu sou muito fã. Sim, e assim, é uma questão isso da gente produzir o conteúdo curto, porque tudo tem um outro lado da moeda. Então, se a gente falar A, B também é pertinente. E aí você vê lá nos comentários como as pessoas se afetam de formas diferentes. E é claro que, de forma geral, eu acho que o impacto que a gente causa é muito positivo, mas é limitado também. Claro. Exatamente. Ainda bem que eu encontrei alguém que entende, assim, 100% o que é produzir conteúdo sobre autoconhecimento nas redes sociais. Gente, não é fácil. Não é fácil resumir as coisas tão rápido. Mas, enfim, ainda bem que nós temos esse tempo aqui aberto pra gente conversar. Bom, gente, a Clara já contou aqui um pouquinho do Instagram dela, né? Que é PsiqueClara, né? Isso. É com Q. P-S-I-Q, Clara, porque eu sou psiquiatra. Exatamente, eu ia chegar nesse ponto. Ela é médica, psiquiatra, criadora de conteúdo digital. E, assim, gente, hoje o assunto vai ser bom. Vai ser um assunto que eu nunca trouxe aqui no podcast. Eu acho que vai acolher muita gente por aí. Mas antes da gente mergulhar nisso, eu queria fazer a pergunta mais icônica deste podcast, que é: quem é Clara? Quem é Clara? É o tipo de pergunta que eu acho que quando você recebe esse tipo de pergunta, já vai passando um filme assim na sua cabeça. Tem como responder isso de uma forma que não seja assim filosófica, existencial?
que não seja um currículo vitae, mas vamos começar pelo currículo vitae, que é a forma mais fácil de responder. Meu nome é Maria Clara, eu tenho 29 anos, eu sou do norte de Minas, eu sou médica e eu sou psiquiatra e eu sou também criadora de conteúdo para as redes sociais. Hoje eu fico até me perguntando se o termo comunicadora de saúde não seria mais adequado para mim, que a minha ideia é comunicar saúde para as pessoas, levar para o dia a dia de todo mundo conversas sobre saúde de um ponto de vista até mais qualificado. Então as pessoas poderem falar sobre si com base em pessoas que estudam sobre esse assunto também e aí levantaram formas de discutir. Porque muito do que a gente fala sobre saúde mental são formas de falar. Tem todos os estudos que embasam essas formas de falar, mas são formas de falar diferentes. Então, trazer isso para o dia a dia das pessoas, eu acho fantástico. Quando eu vejo as pessoas falando assim, quando eu estou tentando desenvolver uma resposta sofisticada para uma pergunta, eu fico pensando, lembrando que eu vi esse conteúdo no seu Instagram, que eu já brinquei assim, né? Você tá tendo uma resposta de sobrevivência ou você tá tendo uma resposta sofisticada e adequada para esse problema? Quando eu tô colhendo a identificação dos pacientes, eu pergunto isso, né? Idade, de onde que é, com quem que mora, e qual que ele é, se tem irmãos e qual que é na filhinha, assim, o que faz da vida, enfim, vários detalhes de identificação que ajuda a gente a pelo menos ter uma noção de quem é aquela pessoa que tá na nossa frente, né? E aí essa questão de ser irmã do meio, eu acho que marca muito a minha personalidade e marca a de muita gente, né? Tanto ser mais velho, do meio, ou a última de 7 filhos, enfim, tudo isso faz diferença. Então, eu sou a irmã do meio, somos 3 mulheres, 3 Marias, tem a Maria Alice, que também é psiquiatra, eu, Maria Clara e Maria Elisa, que é cirurgiã. E aí, nós fomos criados principalmente pela minha mãe, porque meu pai também tinha um problema de saúde mental muito grave, que deixou ele, assim, incapacitado logo que ele começou a vida adulta. Então, a gente teve esse contato com questões de saúde mental de forma muito precoce, e isso foi lá no início dos anos 2000, que era quando a gente era criança. Então, a cultura sobre saúde mental era outra também, sabe? Então, tem 2 psiquiatras na família, eu acho que talvez isso diz alguma coisa sobre a nossa organização familiar. Gente, eu tô chocada. Peraí, rapidinho. Imagina, por favor, as discussões de família com 2 filhas psiquiatras. Não, sério. Sim, minha irmã, Maria Alice, ela é um doce de pessoa. E aí ela tem essa marca da irmã mais velha, assim, de ser muito cuidadosa, muito gentil. Então, quando eu trago alguma coisa pra ela, eu já vejo ela elaborando aquela resposta bem acolhedora, sabe? Então, é maravilhoso. Eu acho que isso na minha casa é transformado numa coisa bem legal. Que maravilhoso. Maria Alice brinca, que é uma coisa que a gente brinca é assim, será que ser psiquiatra é minha resposta ao trauma? Gente, total! Nossa, tem alguma coisa, né, de 2 filhas terem ido pra esse caminho e as 3 terem ido pra área da saúde. As 3 são médicas. Caramba! Maria Elisa um dia chegou em casa e falou assim, gente, eu não vou ser psiquiatra, tá tudo bem? Porque 3, imagina, 3 é demais. 3 ia ser complicado. Mas, então, e por que você escolheu o universo da psiquiatria? Foi realmente por uma questão de você ter percebido cedo na vida que saúde mental era uma questão importante na vida dos outros? Então, o que eu acho? Que essa noção de saúde mental ser uma coisa importante ou ser uma coisa que faz muita falta, assim como assistência em saúde mental de qualidade faz muita falta e conhecimento sobre saúde mental faz muita falta, eu não sabia disso de forma explícita desde cedo. Eu fui aprendendo isso à medida em que eu fui tendo contato com a saúde mental até já dentro da profissão. Quando eu entrei na medicina, eu vou responder isso de forma muito honesta. Assim, a cidade que eu moro, ela é do norte de Minas, ela é a maior cidade assim da região, sul da Bahia e tal. Aqui não tinha uma economia forte de outro lado que não fosse da prestação de serviço. Então, e tinha faculdade de medicina aqui, né? Tinha a Unimontes, muito antiga, e outras faculdades também, né, que foram surgindo. Então, quando você tinha essa questão assim, você é estudiosa, você sabe? Gente, vou fazer medicina para eu poder ter oportunidades boas de trabalhar e ter uma condição boa de vida. Que, aliás, é uma coisa que se transformou muito rápido, mas que a medicina ainda promove, né? Assim, de forma diferente para cada pessoa, mas ainda é. Enfim, então eu entrei na medicina, assim, e eu me lembro de estar, tipo, na lanchonete, conversando com um grande amigo meu da faculdade, né? O Mati. O que a gente vai fazer? Eu falei assim, acho que eu vou fazer neurologia. Então, eu sinto que eu já tinha uma intuição que me levava para esse lado, mas que eu não tinha a menor ideia do que eu estava falando.
E aí, nos primeiros estágios de saúde mental, já ficou muito claro para mim que essa era a minha afinidade, que é uma coisa que eu acho que acontece com muitos psiquiatras, e aí a gente passa a faculdade inteira de medicina assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu imagino. E assim, deve ser desafiador, assim, você escolher essa profissão, até porque tem muito tabu em volta dela, né? Assim, não sei se você já. Bom, muito provavelmente sim. Mas de perceber que as pessoas têm medo, assim, de irem até você, ou medo de terem uma consulta com o psiquiatra. Eu digo porque quando foi assim, a primeira vez que eu fui numa consulta com uma psiquiatra, que no caso eu acho que assim, não foi a melhor experiência da minha vida, porque a pessoa não criou uma experiência legal. Então foi muito ruim, assim, a primeira impressão. E logo em seguida eu falei, não vou ficar com essa pessoa, claramente não deu certo. Fui para um outro psiquiatra e foi incrível. Tipo, e aí eu vi que, assim, e recomendo para todas as pessoas do planeta Terra, sabe? É a mesma coisa que você quer cuidar da sua alimentação, você vai no nutricionista. Você quer cuidar do seu coração, você vai no cardiologista. Você quer cuidar da sua mente, você vai no psiquiatra. E não tem um grande mistério. Ai, porque o consultório vai ser uma coisa sombria e a pessoa vai ficar sentada do outro lado, analisando, sabe? Tipo, você é uma pessoa super alegre, tá aqui, eu tô vendo você aqui toda de bolinha, sabe? Não precisa ser esse estereótipo, né? Que às vezes fica no imaginário das pessoas. Então, você sentiu isso, assim, no começo da sua profissão, de como que eu vou mostrar para as pessoas que pode ser uma coisa legal, que não, né, que é convidativo? Sabe o que eu acho? Que eu até, assim, eu peguei essa transformação acontecendo. Então, literalmente, quando eu entrei na residência, eu entrei antes da pandemia. Então, a psiquiatria ainda era uma escolha, assim, meio, sabe? Os acadêmicos não queriam ser psiquiatras, não tinha glamour, não tinha dinheiro também, né? Que, enfim, outras profissões, outras especialidades às vezes têm. Enfim. E às vezes, por exemplo, às vezes as universidades têm cadeiras de psiquiatria super fracas, então a pessoa tem contato nulo com aquilo, ou um contato ruim, ou às vezes o contato que tem não leva ela a entender nada, porque eu lembro quando eu estava na faculdade, que assim, não dava tempo de aprender muita coisa, sabe? E também não precisa do médico generalista saber tudo que um psiquiatra sabe, eu aprendi foi na residência. A gente tem que saber o básico, né? Assim, o mínimo para ajudar ali e saber encaminhar também. Enfim, só que aí veio a pandemia e deu uma catalisada nesse assunto de saúde mental de uma forma assim que foi, sabe? Porque bagunçou tudo, né? Eu ia avaliar a saúde mental de todo mundo e também a questão do isolamento social, assim, isolamento social vivido como dor para um Homo sapiens sapiens, sabe? A gente é extremamente social. Então, essa questão do funcionamento mental, das necessidades humanas, ficou muito em evidência, e aí esse assunto, juntamente com o adoecimento das pessoas, esse assunto ficou super no interesse dos outros. Hoje a psiquiatria é uma residência que cresce muito em interesse dos acadêmicos e está entre as mais concorridas, assim, no espaço de 4 anos, 5 anos. Olha, realmente a pandemia transformou muitas coisas. Mas, claro, deixa eu te falar. Hoje, o assunto que eu queria trazer aqui para a gente refletir, até para quem está escutando, é pro outro lado da moeda, né, da saúde mental, que são as pessoas que lidam com outras pessoas, queridas, próximas, amigos, familiares, enfim, que lidam com desafios de saúde mental. Porque aqui no podcast a gente já falou bastante várias vezes sobre como é experienciar a ansiedade, a depressão, a bipolaridade, né? Como lidar com essas ferramentas quando você é a pessoa lidando com isso, né? Agora eu queria trazer o outro lado. Por quê? Eu, pessoalmente, inclusive, conheço pessoas muito próximas, muito queridas, que lidam com pai depressivo, mãe com borderline, amigos com muita ansiedade e se veem numa situação muito frágil de não saber como ajudar. E outra, qual o limite, né? Assim, será que eu tenho que aconselhar? Será que eu tenho que estar ali na hora? E quando a pessoa fica meio violenta, o que eu faço? Como não levar pro pessoal, sabe? Eu acho que é tanta coisa que envolve você conviver com uma pessoa que tem algum problema de saúde mental. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nossa, a hora que você foi falando, eu senti meu pensamento arborizando, assim, ó, tem esse ponto, esse outro ponto.
coisas muito importantes, e eu espero que a gente consiga falar de uma forma que as pessoas consigam aproveitar o que é bom para elas nesse assunto que é muito complexo, né? Vamos lá. Até como eu comentei nos stories hoje, o primeiro pilar dessa questão é você cuidar de você mesmo. Você estar bem, não no sentido assim, eu vou estar bem, que aí depois eu vou ajudar outra pessoa. Você está engajado em um processo de se manter bem, que significa respeitar os seus limites, ter relacionamentos que te deixem energizado, que te deixem feliz, que te façam sentir conectado. Satisfazer as necessidades do seu corpo. Então, tudo isso você está fazendo dentro do seu cotidiano para que você esteja bem. Por que isso é fundamental? Por que isso é fundamental? Porque, assim, é muito comum que o adoecimento de uma pessoa na família adoeça todo mundo. De forma que, se você acha que você entrou ali como uma pessoa saudável que está ajudando outra pessoa doente, você, na verdade, está entrando como outra pessoa que adoeceu também. Então, são duas pessoas doentes. Sabe? Então, se a gente não tiver atenção a esse primeiro ponto, então a gente já não tá lidando com a situação, de tô tentando ajudar. Entendeu? Às vezes, esse assunto, quando eu coloco assim, isso é visto um pouco como assim, mas isso não é meio egoísta? Como é que a pessoa vai poder ficar bem se não tem ninguém para ter um olhar para ela mais gentil, mais generoso, mais caridoso? E assim, o ponto em que isso se desdobra é, quando você está convivendo com uma pessoa adoecida, a codependência é um fantasma que está sempre ali no seu ombro, está sempre ali te assombrando, sabe? No sentido de que se você se torna aquela pessoa que quer salvar o outro, isso é codependência. A essência da codependência é a vontade de controlar a outra pessoa. Vamos pensar no caso clássico, que é do familiar que usa drogas. Por que a mãe vai na boca de droga e compra droga para o filho existe um lado dela que deseja que aquele filho não seja exposto a isso, e existe o desejo dela de controlar, que ela que sabe quanto que tá vindo, onde que o filho tá, sabe? Tudo isso para com a ideia virtuosa de proteger, mas que também se destila a necessidade de controlar aquela outra pessoa, sabe? Então, essa generosidade que a gente fala, essa gentileza, essa vontade de cuidar, né, de ser um cuidador ideal para aquela pessoa adoecida, ela esconde esse monstrinho que é do controle e da codependência. Então, a gente tem que vigiar isso, porque tem esse termo, né, que às vezes a gente vê em filme, a gente sofre a partir também dos nossos problemas. Então, se você está sofrendo naquela relação, volta de novo a olhar para você, tem alguma coisa ali que é sua também. Sabe? Certo. Então, a gente falou da necessidade de cuidar de você mesmo, da codependência, do fantasma da codependência, e aí, limites. Quando alguma relação precisa de limites, ela precisa de limites. Ela não precisa de outra coisa. Limites, eles vêm com afeto, sabe? Eu falo isso muito no meu Instagram, porque acho até que a gente gravou um vídeo sobre isso, que deve estar para lançar ainda. Que as pessoas às vezes acham que limite é assim. Eu armei uma trincheira aqui e vou ficar aqui armada e quem passar desse limite eu vou atirar na pessoa. Não é isso. Ou então, que limite é assim. Ai, minha mãe tá me mandando lavar a louça, eu não quero. Ela tem que respeitar os meus limites. Limite não é assim. Limite é assim, eu não dou conta de fazer isso mais. Eu não consigo dar esse passo a mais. Eu tentei dar esse passo e isso me fez sofrer profundamente. Isso me magoou, isso me gerou raiva, sabe? Eu não consigo passar daqui para lá. E aí, a depender da relação, estabelecer o limite é convidar a pessoa a te encontrar do lado de dentro, sabe? Então, assim, quando você vai respeitar os seus limites e vai estabelecer os seus limites nessa perspectiva de afeto. Porque quando a gente fala, por exemplo, de vários tipos de transtornos mentais, bipolaridade, personalidade borderline e tal, que isso é uma coisa que é capciosa de fazer nas redes sociais, é claro que as pessoas com esses sofrimentos fazem os outros sofrerem também. E o sofrimento desses outros também é importante, sabe? Claro. Mas assim, por exemplo, uma coisa que não sai da minha cabeça, que é como, assim, o que fazer ou como lidar da melhor forma possível quando você vê uma pessoa que você ama muito tomando as decisões erradas. Porque, assim, tudo bem, a gente pode usar o exemplo das drogas, que aí eu até enxergo como uma coisa até um pouco mais extrema, mas assim, como lidar com uma pessoa que tem vícios e tal. Mas, às vezes, são os pequenos detalhes que incomodam muito. Então, assim, quando você vê que uma pessoa não tem hora pra acordar, sabe? Acorda
3 da tarde, e tem dias que vai Aham. dormir 3 da manhã. Quando você vê que as pessoas estão tomando uma decisão que talvez não seja muito saudável, como tentar influenciar sem ultrapassar os Uhum. limites dos outros e Aham. sem fazer com que aquilo afete também a nossa vida? Eu sei que é muito difícil, né? É muito difícil Aham. não afetar a nossa vida quando a gente vê a Aham. pessoas diariamente ali, de alguma forma, né, indo para um lugar não saudável. Sim, sim. E quando a gente vai falar esse tipo de coisa, primeiro, que a pessoa está invertendo o ciclo sono de vigília dela, ela tá, assim, desregulada de um jeito que é profundo, sabe? Porque o nosso Uhum. corpo, ele funciona com vários pulsos que são, que tem uma cadência, assim, de uma orquestra, cada um no seu momento, cada um fazendo o próximo vir. Então, é uma ordenação que é muito delicada, sabe? Então, a pessoa que está dormindo em horários errados, ela também não tá comendo bem, não tá hidratando, não tá tomando sol. Então tá uma zorra total o metabolismo, a homeostase dela, sabe? E Uhum. aí, quando a gente. Eu tô considerando isso porque é um assunto que vem à minha mente, que a gente às vezes só consegue arranhar a superfície das outras pessoas. A pessoa Uhum. tá ali tendo esse comportamento que é um dos sintomas, uma das espículas de mil coisas que estão acontecendo com ela, sabe? E aí, quando a gente traz esse assunto, e aí a gente está falando, por exemplo, do hábito de sono, a pessoa vai começar a pensar em outras coisas, e aí a comunicação não se encontra, sabe? E surge Uhum. aquele tipo de resposta que é assim, mas você não me entende, você não sabe o que eu tô passando, você tá sendo tóxico, você tá me cobrando. E Uhum. isso tem nome, chama-se reatância, que eu posso falar assim pra você, igual você tá com a mão no pescoço agora, né? Eu posso falar assim, põe a mão no pescoço, aí você fala, só porque você falou, agora eu não quero mais. Porque é muito importante pra gente sentir que as nossas ações, elas são geradas pelas nossas próprias intenções. Quando alguém manda a gente fazer alguma coisa, a gente se sente invadido e a gente quer não ter essa vivência, sabe? Eu tenho esse tipo de questão no meu dia a dia, assim, a pessoa tá fazendo alguma coisa que eu acho que não é bom. Ah, São conversas que são difíceis de se ter, e aí é preciso tê-las mais de uma vez, ter disposição para tê-las mais de uma vez, e cada vez que você tem essa conversa, você precisa estar atenta ao que a pessoa está te devolvendo para você conseguir trazer esse assunto de novo e de novo. Posso dar um exemplo assim, de uma coisa que eu estou trabalhando que eu acho que acaba sendo Óbvio. parecido. É muito comum, assim, trabalhando aqui na minha casa. O... Gente, o Daniel vai me matar. Enfim, vou falar. O meu noivo, ele faz muitos esportes, muitos esportes. Inclusive, só um parêntese aqui. Eu acho que quem me segue no Instagram deve pensar assim, nossa, Maria Clara faz atividade física demais, que isso? Mal sabem elas que o meu noivo faz atividade física 2 a 3 vezes por dia. Então, assim, e é ele que me puxa pra fazer as coisas. Então, assim, eu tenho a, a, a difusão aqui em casa, a tendência, né, natural das coisas é Uhum. fazer muita coisa. Eu faço até pouco, se fosse pensar. Faço o suficiente. Uhum. Mas vamos voltar. Aí ele chega com essa raqueteira que cabe um ser humano lá dentro, assim, e deixa Uhum. na sala. Sei. Aí isso já me deixa assim, gente, não pode deixar um negócio desse na sala. A gente mora aqui, o tamanho desse negócio. Não existe isso, assim, você chega, você tem que guardar alguma coisa de cuidado. Aí na minha cabeça, de uma millennial de 29 anos que não tem filhos, mas que não sabe se vai ter e tal, fica assim, se meu filho começar a reproduzir isso, eu vou ter vontade de voar no Daniel, assim. Ah, quando eu trago esse assunto, eu percebo que isso causa uma certa reatância, sabe? Ah, Uhum. mas aí eu tento, por exemplo, assim, olha, eu vou pegar hoje. Dani, não dá pra deixar isso aqui, porque isso tá tropeçando. Eu preciso de ter cuidado, a gente tem que ter cuidado com a nossa casa. É sempre bom a gente organizar em relação ao que são nossos valores centrais. O que motiva a gente, mais do que a ordem, é quando a gente consegue organizar os nossos valores com os nossos comportamentos, sabe? Então, se para ele também é importante cuidar da casa, então faz sentido para ele essa mudança. Então, se para essa pessoa também é importante se sentir bem, acordar bem, ver o sol, fazer uma coisa que é boa para ela, então vocês conseguem concordar. Vamos pensar. Eu tô preocupada com você. Eu não te Uhum. vejo porque você dorme de noite e dorme de dia e acorda durante a noite. Você sempre foi assim? Você acha que você é mais noturno? Por que tá desse jeito? Sabe? Posso Uhum. ajudar de alguma forma? Sabe? E aí, nessas horas, é um exercício muito grande de regulação emocional. Uhum. Principalmente quem tem, como eu, um lado adulto crítico muito forte, né? Que às vezes
se trata a gente, eu sei me tratar com muita crueldade, então eu sou capaz de tratar os outros com crueldade se eu não me regular. Então, assim, esse exercício de regulação, também saber a hora de parar a conversa, olha, podemos terminar depois? Para ter aquela noção de que a gente não está armando um ringue pra gente brigar, a gente está construindo uma ponte pra gente se encontrar no meio. A gente tem um problema e os dois querem resolver. Essa lógica funciona super. Ah, mas aí é um ponto importante, né? Você falou que é uma ponte onde os dois querem resolver. Mas e se quem tá com problemas e passando por... Não quer resolver, né? Tem vezes... Ou pior, nem enxerga o problema. Então, ainda na ideia, no exemplo do sono, pra pessoa é super cômodo, não tem problema. Eu vejo pessoas que eu recebo mensagem assim, ai, né? Às vezes eu falo, façam pausas, tenham rituais noturnos, né? Desliga, sai das telas, faz uma coisinha gostosa pra você ir mostrando pro seu cérebro que agora é hora de dormir, essas coisas. Eu recebo mensagem, ai, muito obrigada, ganhei estrelinha, gente, dá Amém. Eu recebo mensagens, ai, mas eu não consigo, eu só consigo dormir com a tela do computador no meu peito até eu cair no sono. Eu falo, bom, mas você quer mudar? Quero, mas também não faz nada pra mudar, entendeu? Então, como lidar com isso? Vamos lá. Eu também recebo muito esse tipo de pergunta e também fico desse jeito. Eu sinto que, às vezes, a pergunta da pessoa é assim, como que eu posso mudar sem pagar nada por isso? Sem ter que pagar nenhum preço. Eu quero apertar um botão e do dia pra noite eu quero que as coisas mudem, sabe? E isso é um motivo, eu acho que isso, ser tão assim intrínseco ao ser humano, é um dos motivos pelos quais comprimidos são tão populares, mais do que mudança de comportamento, né? Porque o comprimido é apesar de que ele não faz as mesmas coisas que o comportamento. Então, isso é um ponto assim, que às vezes a gente vai precisar de uma comunicação que seja meio que assertiva. Faz parte do processo de você regular o seu ciclo circadiano, você tolerar um pouco de desconforto no começo, sabe? Você não vai conseguir regular seus picos de cortisol, melatonina, do dia para a noite, mas eles vão se regular se você se propor a um comportamento adequado, sabe? Vamos supor, você quer mudar? Ok. Então, você pode até procurar um médico que faz um plano para você, que inclui um medicamento que te ajude a dormir. Mas você pode também fazer, a depender de cada situação, né? Você pode se dispor a não ter esse celular perto de você. Pra gente mudar um hábito, a gente facilita o hábito que a gente quer criar e a gente dificulta o hábito que a gente tá acostumado, o hábito ruim. Eu não durmo com o meu celular na minha cama, eu durmo com ele carregando em outro cômodo. Deixa eu confessar uma coisa também. Quando eu fiz minha primeira sessão de terapia, 4 anos atrás, ou era 5, não sei, foi uma das coisas que eu trouxe, que eu tinha um medo, assim, porque eu entendia que o psiquiatra ele tinha que ter um conhecimento amplo, assim, não só sobre a medicina, mas sobre várias coisas, né? Porque os sintomas da mente, né, diferente do coração, que os sintomas do coração são lidos pelo eletrocardiograma ou por outros exames, enfim, ou por sintomas. Os sintomas da mente, eles vão se encaixar dentro da cultura, do comportamento, eles vão pegar várias coisinhas para eles desenvolverem a cara deles. Então, isso me deixava assim, se um paciente falar comigo que ele leu em tal lugar, ouviu em tal coisa, eu não souber do que ele tá falando, aí minha máscara vai cair, aquela coisa, né, de mulher jovem, também de muita gente, síndrome de impostor e tal. Então, eu tô falando isso pra vocês saberem que eu não sou uma pessoa que tinha hábito de ler. Não tinha. Eu entrei, né, assim, eu passei essa parte formativa da minha vida estudando só coisa de medicina. Então, assim, eu não li outras coisas, não tinha o hábito. E tem, tipo, uns 3 anos que eu sou uma pessoa que lê muito. Eu comecei lendo as coisas que eu queria ler, que eu gosto de ler. Hoje eu vou de um livro para outro, eu fico atenta ao que as pessoas estão me sugerindo. E eu sei que eu tenho a vida inteira para ler um tanto de coisa, então eu também não tenho pressa, sabe? Então eu acho que essa é uma perspectiva interessante, assim, de você pensar que um hábito pode ser difícil, mas você tem a vida inteira para tentar. Daqui 3 anos pode estar tudo igual, ou as coisas podem estar diferentes. Você precisa dificultar o hábito que você está querendo, que é ruim, e facilitar o hábito que é bom, e se comprometer com isso dia após dia. Não tem outro jeito, não. Perfeito. Uma coisa que me veio agora em mente também, quero ver o que você acha. Que às vezes é muito mais fácil. Aqui a gente tá falando, né, sobre essa ideia de ter uma pessoa de fora
vendo uma pessoa que tá numa dificuldade, mas que essas pessoas são próximas, né? Uhum. Que é muito mais fácil a gente levar a sério o conselho ou a orientação de um terceiro do que de uma pessoa próxima. Uhum. Por exemplo, você, seu noivo, você, psiquiatra, super inteligente, que ajuda muitas pessoas, assim, consegue ter a mesma conversa que você tem com o paciente? Ou com a sua mãe? Eu vejo por mim, assim, às vezes eu quero tentar ajudar minha mãe da forma com que eu também ajudo outras pessoas. Mas, assim, por ser minha mãe, às vezes a comunicação fica difícil, fica mais complicada. E eu sinto que se fosse outra pessoa falando, talvez ela levasse mais a sério. Uhum. Sim. O que acontece? Isso já foi tema da minha terapia também. Por quê? Não tem como, eu não posso querer me portar como psiquiatra nos meus relacionamentos íntimos, porque quando eu tô fazendo isso, eu também tô perdendo a chance de me conectar e ter uma relação ali que seja recíproca e tal. Porque profissionalmente a gente tá num modo que é muito o meu modo, né? Eu tô assim, muito. Eu não tô entregando nada de mim, assim, necessariamente. Eu tô absorvendo muito da pessoa, vendo exatamente, vendo o que ela precisa para devolver. Então ali. Não é uma troca, é uma relação que tem uma direção, é uma troca, mas tem uma direção que é assimétrica, sabe? Sim. E aí, isso me deixava muito frustrada, porque eu pensava assim, eu vou aplicar todas as técnicas de comunicação não violenta, vou reconhecer todos os meus sentimentos, as minhas emoções, trazer isso para as conversas, as minhas necessidades, e assim eu vou ter relacionamentos sem conflitos. E aí, isso... E não rola. Não, fora que isso fazia o quê? Se eu não conseguia fazer isso em casa, quer dizer que eu era uma grande impostora. Então isso ia me deixando assim. Menina, eu me sinto assim às vezes, sabia? Eu me sinto que teve umas vezes em casa que eu também vou me abrir, gente. A gente tá aqui num momento vulnerável. Eu tava tendo uma discussão em família. E eu sou. Faz parte do meu temperamento ter um lado mais explosivo. Pra quem entende de astrologia, meu ascendente é em Áries. Isso faz parte de mim. E, por um lado, isso é muito bom, porque me ajuda em muitas coisas, em direcionar, em fazer acontecer, em incentivar, impulsionar muitas coisas. Mas, às vezes, quando eu tô mais desregulada, assim, ou que a situação acabou me afetando da forma errada, às vezes eu estouro. E aí, às vezes, meu pai jogou na minha cara assim, mas cadê a escuta ela? Você escuta ela na internet e aqui? Aí, aquilo me pegou, mas me pegou de jeito. Eu falei, caraca, acho que eu sou... É isso, sabe? Tipo, impostora. Ou eu sou uma farsa, um personagem. Mas não, eu sou essas duas personas. Mas às vezes é difícil você incorporar o que você é profissionalmente o tempo todo na sua vida real, né? Sim, sim. Não, e até porque a gente precisa também ter até essa visão compassiva de que as coisas se desenrolam em processo. A escuta, ela não está pronta, ela, na verdade, é uma pessoa em disposição de aprender. Então, o que aconteceu ali faz parte de quem você se torna, sabe? Então, eu acho que isso ajuda a aliviar um pouco essa pressão. E sabe o que eu acho também? Que quando a gente faz conteúdo para as redes sociais, muitas pessoas se interagem com a gente buscando isso, assim, mas é agora que ela vai entrar em contradição. Eu reparo isso e fico assim, gente, vocês estão esquecendo que eu sou só uma pessoa? A gente também tá... E assim, quando eu digo que o autoconhecimento é eterno, ele também é pra mim, né? É pra todo mundo. A gente também tá... Se a gente fosse... Que bom seria se a gente tivesse uma faculdade, né? Ganhasse um diploma e arranjasse todas as respostas do mundo e se tornassem pessoas ótimas, né? Não é bem assim que funciona. E não é porque não é a natureza das coisas, assim, não é... Sabe? Você consegue imaginar isso acontecendo? A pessoa tá pronta? Sabe? E nem quero estar pronta. O que é estar pronta? O que é isso, sabe? E aí eu não tenho mais nada pra aprender? Não tenho mais nada pra errar e ter que melhorar? Eu acho que a gente só poderia falar assim, eu tô pronta, se nada novo acontecesse nunca mais. Ou seja, seria o processo... Acabou a vida, né? A vida é geração de desordem, assim, de entropia e confusão. Então... Só acaba com morte. Gente, acolhe o caos, entendeu? Mas, claro, deixa eu te falar mais uma coisa, te perguntar. A gente sabe que algumas questões de saúde mental, elas também são genéticas.
parte sim, parte não, enfim, queria que você contasse um pouco mais sobre isso, até para acolher talvez alguém que esteja aqui escutando, que tem um familiar que passa por alguma dificuldade e se vê nessa situação de assim, eu não quero viver a mesma coisa. Eu tenho um familiar com depressão e aí, pelo amor de Deus, eu não quero viver isso, não pode estar na minha genética. Como que funciona isso? Em psiquiatria, esses transtornos dos quais a gente fala, os mais diversos transtornos, depressão, bipolar, esquizofrenia, a própria ansiedade, pânico, autismo, TDAH, lá, lá, todos eles têm alguma base que é genética e uma interação com o meio ambiente, que é a epigenética, a exposição a estressores, a drogas, a imigração, enfim, uma série de coisas, sabe? Isso significa que, assim, você ter um gene significa alguma coisa? Sim, mas não significa tudo, sabe? A gente ainda está em processo de compreender isso para transformar isso em prática clínica, para ajudar as pessoas a partir disso, ou para alertar as pessoas a partir disso. O que eu quero dizer é que, assim, eu não quero que tal coisa aconteça comigo. Então, o que você pode fazer em relação a isso na verdade, é o básico. Dormir, boas relações, fazer atividade física, manter a sua mente, assim, nutrida, engajada em coisas de que ela gosta, respeitar os próprios limites. Então, assim, a gente tem esse desespero, às vezes, né? Eu não quero que isso aconteça, eu não quero passar por esse sofrimento. E esse desespero, ele não consegue ser canalizado para energia para mudar as coisas que podem ser mudadas, sabe? É só um desespero de não aceitação. Eu estava com um paciente que ele teve essa questão assim, olha, eu preciso desse documento aqui porque eu não posso ser submetido a estresses, a estressores. Então, como se assim, eu preciso que as pessoas ser poupado dos estresses. E assim, realmente, até certo ponto precisa, né? O que for possível pode ser feito, mas você gerenciar estressores é uma questão também de desenvolver sabedoria, aprender a responder a eles, sabe? Não é somente assim, não posso me estressar. Nem sei como isso é possível, né? Não tem como. Dormir o dia inteiro. Não tem como. Se saiu da rua, atravessou a rua, você já tem que estar alerta ali, né? Pra qualquer coisa que pode acontecer. Mas... Inclusive, sabe, Fê? Eu acho isso até um sintoma, assim, da falta de conexão total que as pessoas têm de como é que a própria mente, o próprio corpo opera. No sentido de, não posso sofrer, então você não entendeu nada. Nossa, nem me fale. Isso me faz me voltar muito na minha história, porque assim, eu tinha muitas crises de ansiedade, né? Antes até do Escuta Ela. E quando eu pisei pela primeira vez, né, num psiquiatra, porque eu tava tendo muitas crises, eu não sabia o que era. Acho que o pior de tudo era não saber o que estava acontecendo. Eu não tinha ideia do que eram aquelas sensações que passavam, eram internas, mas eram externas também. Então eu sentia minha perna formigando, eu sentia calor, muito calor, eu sentia uma confusão visual, sabe? Eu falava, meu Deus, eu estou enlouquecendo, eu tô ficando maluca. E a primeira coisa que me vinha na cabeça, até por não ter nenhum conhecimento, era, eu não quero mais sentir. Eu não quero mais sentir nada. Eu não quero sentir ansiedade nunca mais, não quero sentir medo, não quero sentir. E aí eu fui ficando cada vez mais frustrada. Passei acho que 1 ano da terapia só frustrada. Porque eu falava, eu continuo sentindo, mas que saco. Quando que eu vou parar de sentir, meu Deus do céu? E até o momento que eu tive que aceitar, e você até fez um conteúdo sobre isso, né? Que aceita que dói menos. E não, aceitar dói pra caramba. Quando eu tive que aceitar que não existe isso de parar de sentir. Você nunca vai parar de sentir. Você pode administrar o seu sentir, mas não parar, sabe? Eu vou excluir, vou arrancar, que nem uma verruga que eu vou no médico, aí ele vai lá e pega e arranca, né? Então, foi muito desafiador, assim, esse olhar para a vida como... Foi desafiador e depois mágico. Foi bem assim, sabe? Foi dois lados da moeda. Primeiro, foi muito difícil de aceitar que talvez essas emoções fizessem parte eternamente da minha vida, mas foi muito mágico perceber que eu conseguia lidar com elas e que eu não estava sozinha e que se eu estava vivendo e sentindo coisas na vida, qualquer coisa, é porque eu estava vivendo, é porque eu estava experimentando, eu estava fazendo acontecer, eu não estava dentro da minha caverna, eu estava me propondo a sair dela. E isso é viver,
né? Então, eu acho esse universo de falar das emoções muito, muito bonito, assim. Por mais desafiador que seja, eu acho muito bonito. Sim, e tem essa questão, porque até dá para imaginar assim como se fosse uma balancinha de dois pratos. Tem o sentimento triste, que é tipo uma bolinha de gude, e tem a vontade de não sentir o sentimento triste, que é tipo uma bola de boliche. Então dá para lidar com a bolinha de gude se a bola de boliche não tiver ali também fazendo a balança catapultar, né? Uhum. Tem um Não. ponto importante que, assim, ah, eu gosto de abrir esse parêntese de que, assim, algum nível de sofrimento faz parte da vida, né? Mas igual você encontrou também algum nível de melhora que permitisse que você voltasse a ser funcional, a experimentar as coisas como você gosta, o seu comportamento ser um florescimento de quem você é, da sua personalidade, dos seus desejos, das suas potencialidades. É isso que a gente busca com o tratamento de saúde mental. Não é necessariamente assim a abolição daquilo, talvez a diminuição daquilo em algum nível, que é para que a pessoa possa voltar a ser ela mesma e conseguir ter mais recursos para lidar com aquilo. E aí o florescimento da saúde mental, que é uma coisa que passa muito longe da só ausência de doença, né? Exato. Ai, que lindo. Uhum. Amei porque acho que só quem viveu entende, ao mesmo tempo que quem convive do lado de alguém, de alguma forma, e tem a oportunidade, o privilégio de ver a pessoa chegar nesse florescimento, né? Sim, E infelizmente nem sempre, até porque muitas pessoas convivem com questões de saúde mental e não vão atrás, né, de cuidados, não tem acesso às vezes a cuidados, enfim. É muito desafiador, mas saber que existe esse ponto assim de florescimento, eu acho que dá muita esperança para as pessoas. sim, sim. É um amor muito grande por si mesmo, assim, pelas possibilidades de si, sabe? E é isso que deve guiar a gente, não só a vontade de sair dos negativos, mas de descobrir os positivos, porque os positivos são uma descoberta. A gente não vai ter critério assim, não, a Fê, quando ela estiver bem, ela é assim. Aí é o destino da Fê, assim, sabe, Uhum, um guarda-roupa de Nárnia que a gente entra e só, sabe? É um uhum. deslumbramento. É demais. Tem uma coisa que eu acho que pode ser bom abrir aqui. Eu falei, né? Meu pai tinha um problema de saúde mental importante e tal. Ele nunca melhorou. E foi importante que a gente convivesse com ele de uma forma um pouco mais limitada, porque éramos três. Assim, era uma família em desenvolvimento. Então a gente precisava estudar, de tentar vários tipos de cuidado e tal. E foi preciso que ele não estivesse tão perto da gente, apesar de ele ser uma pessoa maravilhosa, mas para que a gente pudesse sobreviver, sabe? Então eu acho que eu fico com isso muito muito em mente assim, quando eu penso assim nas pessoas que querem muito salvar os outros, o que que isso está causando para você? E se você não puder salvar essa outra pessoa, até que ponto você vai insistir nisso, sabe? Uhum, Porque a uhum, minha história pessoal foi que foi preciso salvar três meninas pequenas, sabe? uhum. Não foi possível outra pessoa. Então, acho que isso permeia muito a minha mente quando eu respondo para as pessoas dessa forma, assim. Você tá se cuidando? Nossa, maravilhosa. E essa semana eu tava até. Me veio assim essa frase, né? Que você perguntou agora se você tá se cuidando. Que às vezes é o poder do básico, sabe? Eu vejo muita gente querendo, ai, como que eu me cuido mais? Como que eu me conecto mais comigo mesma? Como que eu posso transformar tal coisa na minha vida? E muitas vezes o básico não está sendo olhado. E às vezes a gente quer, assim, encontrar a chave, né? A chave dourada da transformação e achando que é uma coisa que a gente vai se apegar. Quando na verdade tá em tantas pequenas coisas básicas, sabe? Eu tava até falando pra minha mãe, eu vou dar um exemplo, tá? Que não tem a ver com saúde mental, mas enfim, ela faz velas. E ela virou pra mim e falou: eu quero aprender a mexer numa ferramenta que impulsiona minhas vendas, sei lá, uma coisa assim, nem lembro o que ela falou. Aí eu falei: mãe, peraí, você não posta, você não divulga, você não tá produzindo com frequência, você não tem uma identidade visual clara e você quer impulsionar as suas vendas? Tipo, calma, né?
Calma, olha quanta coisa falta você fazer primeiro até chegar lá. Então, é meio que isso, assim, eu fiquei com isso na cabeça. Eu quero arrumar meus pensamentos. Tá, você arruma a sua cama? Tipo, você arruma o seu ambiente? Você arruma a sua casa? Você lava a sua louça, sabe? Eu quero melhorar o meu humor. Tá, você tá fazendo algum exercício físico? Você tá bebendo água? Tipo, mini pontos básicos, né? Que vão somando essa chave. Sim, sim. Mais uma vez, né, que eu acho que essa é a importância até do nosso trabalho, da gente, muita gente cresceu sem ter essa noção, assim, de que, Super. eu acho que se perguntar, você saberia assim, não, eu sei que eu tenho que dormir, fazer atividade física, mas tem coisa que é mais importante. Uhum. É, e aí, dos nossos, eu acho que um dos nossos papéis é colocar isso na cultura, assim, na, não tem, assim, a conta não fecha, sabe? Fecha. Então tem o básico, não é negociável, É. sabe? E a gente colhe muitos frutos da consistência, desde que a gente esteja disposto a fazer. E depois se torna uma questão que isso vai, essa moeda vai virando, assim. Porque eu vejo assim, que, por exemplo, eu também não gostava de fazer academia. Hoje eu faço academia de um jeito que é fácil pra mim, porque tenho personal. Então, eu até não gosto, assim, de cobrar das pessoas, porque eu faço de um jeito que é fácil pra mim. Então, enfim. Mas você faz, pronto, encontrou uma maneira. Tá super É, valendo. Não precisa correr a maratona, né? exato. Então, para uma pessoa que passa muito tempo falando assim, eu detesto academia, vários anos falando, eu também faço academia hoje, assim, de um jeito que é fácil para mim. Então, é essa busca de qual que é o jeito que é fácil para mim de fazer acontecer, como é que eu posso dar esse próximo passo e continuar indo. Porque tem isso também, quando a gente tenta muita coisa e fala assim, não deu certo, tem algum conforto emocional de falar assim, mas eu fiz a minha parte. Eu tentei. Eu tentei, só que não Uma deu certo. semana. É. Tentei 2 dias, não deu certo, não senti nada. É mais Falei fácil. de como é que é a solução, porque essa solução aí que você deu não funcionou, não. Que é a coisa das pílulas, né? Que é mais fácil. É, É uma coisa, tipo, vou tomar e vai acontecer. sim. Clá, estamos chegando ao fim da nossa conversa muito maravilhosa. Voou muito Sim. rápido. Eu amei. Foi muito especial. E Ai, agora eu também. queria fazer um bate-bola rapidinho com 3 perguntas rápidas. Vamos lá. Um livro que você acha que ajudaria muitas pessoas? Eu acho um livro que eu acho que ajudaria muita gente, Trabalho, do James Sussman. Ele é um livro que não é muito assim amplo de modo geral, mas eu acho que hoje a gente é tão viciado em trabalho, em produtividade, que esse livro coloca em perspectiva por que a gente age assim em relação ao nosso trabalho, qual é a história do trabalho dentro da humanidade e ajuda a gente a pensar maneiras outras que as coisas podem acontecer, sabe? Então, esse é um livro que me ajudou muito e minha irmã também tá lendo ele, que ela é outra workaholic. Trabalho do James. Sussman, Suzman, eu acho. Já anotei. Amei. Uhum. Uma série ou filme que fale de saúde mental de uma forma bem legal. Ai, veio uma aqui na minha. Acho que quando você pergunta, me dá vontade assim, de caprichar, de falar aquela coisa assim. Nossa, Não. essa série. Mas sabe uma que veio em minha mente muito rapidinho? Ted Lasso, porque ela é muito gostosa. Ai, amo Ted Laço. E aí, assim, é uma coisa que é gostosa de assistir, não é pesada. E aí você vê vários tipos de personalidades diferentes trabalhando com a sua vulnerabilidade, expondo seus sentimentos e interagindo com isso de uma forma que a gente não tá acostumado, sabe? Assim, de alguém falar, você fez isso que é um absurdo, e a outra responder, nossa, eu fiz mesmo, foi mal, eu tava assim, assim, assado, eu quero fazer diferente, eu ainda me importo muito com você. E as coisas se resolvem a partir disso. Eu acho isso fantástico. Ai, gente, Ted Laço é tudo. Por favor, assistam. Tá na Apple TV, pra quem quer saber. Aham. Ai, é maravilhoso. Uhum. A primeira temporada, principalmente, eu amo. Mas a segunda também é muito legal, porque tem a psicóloga. Enfim. E, por fim, se todos os seus pacientes fossem seguir um só conselho seu, qual seria? Eu tenho isso em mente. É um conselho, mas são 3. Tá bom? Tudo bem. A gente rouba, tudo bem. Os 3 pilares da sua saúde mental, os 3 pilares da sua saúde mental, da sua longevidade, do seu bem-estar, da sua saúde como um todo por muitos anos. Sono bom, atividade física e a qualidade dos seus relacionamentos.
Trate as pessoas ao seu redor, as pessoas que são importantes para você, como se a sua vida dependesse disso, porque depende. Quando você se vê diante de uma situação conflituosa, difícil, lembre que é do seu interesse resolver aquilo e se aproximar daquela pessoa. Não que isso vale para todo mundo o tempo inteiro, tem relação que a gente tem que sair delas mesmo, mas lembre disso, porque isso é como se fosse assim, o primeiro fiozinho, o primeiro nozinho da conexão. Conexão é tudo. Maravilhosa, amei! Clá, muito, muito, muito obrigada. Faz seu último jabá por aqui, chama as pessoas para conhecerem seu perfil, seu trabalho, pra gente acompanhar seus conteúdos muito maravilhosos. Deixa eu explicar para vocês como é que eu produzo o meu conteúdo sobre saúde mental. Eu tento perceber quais que são as dúvidas que são importantes para as pessoas, como é que está funcionando a mente de alguém que está sofrendo, que está precisando de alguma ajuda, para responder isso a partir disso, não só jogar informação, sabe? Então, eu tento capturar as coisas a partir de um tanto de contextos, né? Desde a parte da neurobiológica, médica, que também é uma das minhas raízes, como da parte social, psíquica, para poder tentar trazer a saúde mental para a linguagem do cotidiano, para ajudar você a falar sobre você mesmo e a comunicar com as outras pessoas. Eu gosto muito do trabalho que eu faço e olha onde ele me levou. Estou aqui nesse podcast maravilhoso, tive a oportunidade de conversar, de ter essa troca incrível. E é isso, então vai lá me seguir no meu @psiqueclara, P-S-I-Q, Clara. Arrasou! Muito, muito obrigada para você que nos ouviu até agora. E até a próxima! Um beijo! Um beijão, tchau! Eu estou sem palavras para esse episódio. Eu tô muito feliz com o resultado final. Eu acho que vai acolher muitas pessoas. Eu mesma me senti super acolhida com toda essa conversa. Eu amei ter tido essa troca com a Clara. E é isso, gente. Queria finalizar pedindo mais uma vez para vocês deixarem 5 estrelinhas aqui nessa plataforma de áudio que você está nos escutando e compartilhar nas suas redes sociais para que mais pessoas possam escutar todas elas. Um grande beijo e até a próxima.